Olá! Hoje nós vamos falar sobre a importância de abordar com a criança o tema violência sexual. O dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. Por isso, aqui em Andradas, alguns setores de assistência social se reuniram e fizeram uma mobilização durante o mês para discutir e para alertar sobre essa questão. A gente sabe que não é tão tranquilo abordar esse tema com a criança. Pode muitas vezes causar desconforto nos adultos, até mesmo medo de que uma discussão nesse sentido possa estimular na criança algo em relação à sua sexualidade de forma precoce. Muitas vezes também os pais, os educadores têm dúvidas sobre como falar desse assunto sem assustar, sem escandalizar a criança e aí às vezes acabar até piorando ao invés de ajudar em algum aspecto. E aí a tendência então, muitas vezes é não falar, é deixar o assunto de lado. Mas quando não se fala sobre a violência sexual, corre-se um grande risco de entrar em uma área muito perigosa, que é a área do tabu. E se o tema violência sexual virar tabu, aí pronto. Vai ser muito mais difícil proteger e ajudar as nossas crianças. Primeiro porque se os adultos não conversam com ela sobre esse tema, pode ser que a criança sofra violência e nem saiba. Porque a violência sexual vai muito além do abuso em si, do estupro. Envolve, por exemplo, um toque em uma área onde não deveria, uma conversa, um pedido de uma foto por celular, por internet. Cada vez mais cedo, as crianças estão tendo acesso a esses meios de comunicação. E os pais devem ficar, então, muito atentos, saber com quem a criança está conversando, em que sites, em que páginas elas entram. Se não existe também o diálogo nesse sentido, a criança pode ter medo de contar caso algo aconteça. Medo do que pode acontecer com ela, medo de represálias por parte dos pais, ou então por não entender muito bem o que está acontecendo, ela pode até se sentir culpada com a situação. Por isso é, de fato, tão importante falar com a criança sobre esse assunto. Mas como falar, né, sem causar nenhum tipo de estimulação precoce, sem assustar, sem escandalizar a criança? Existem alguns órgãos, alguns serviços especializados que estão discutindo a questão. E hoje em dia existem até cartilhas para orientar os pais, orientar os educadores a como falar sobre esse assunto, mas sem deixar o assunto pesado, de uma forma mais tranquila. Uma forma bastante interessante é através das regras Aqui Ninguém Toca, que ensina, por exemplo, para a criança que o seu corpo pertence a ela mesma. Por isso, ninguém deve tocar no corpo sem a sua autorização, principalmente em áreas que estão normalmente cobertas por roupas. Ensinam também que existe o contato bom e o contato ruim, e a criança pode diferenciá-los. E que, por exemplo, beijos, abraços devem ser dados somente em pessoas em quem ela confia, em quem os pais autorizam. Ensinam também que existem segredos que são ruins. Por isso, se alguém fizer alguma coisa e pedir para a criança guardar segredo, que ela não deve guardar, que ela deve revelar para os pais, revelar para pessoas de sua confiança. Existem também diversas outras dicas que conseguem deixar esse assunto mais leve, mais tranquilo e que informam a criança, para que seja mais fácil para os adultos protegerem elas nesse sentido. É possível que as crianças sejam protegidas do abuso, da violência sexual, desde que esses adultos, que os pais, os educadores, estejam conscientes da importância de falar com a criança sobre esse assunto, de uma forma leve, de uma forma tranquila e mantendo com essa criança uma boa relação de diálogo e de confiança. Por hoje é só, nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo telefone 99197 5184. Até mais!